Fala pessoal, boa noite todo mundo. Bom, hoje eu vou falar sobre cuidados que você precisa ter para ajudar no processo enquanto você não conclui o seu tratamento para ansiedade. Então, hoje nessa live eu vou falar sobre cuidados que a gente precisa ter enquanto não concluímos o nosso tratamento para ansiedade. E assim, é muito importante que a gente esteja dentro de um tratamento, que a gente consiga cuidar das nossas emoções, porém, enquanto a gente trata, a gente precisa de ferramentas para conseguir ir burlando, sabe, aquelas crises de ansiedade que todo mundo sente, que às vezes nos leva para o pronto-socorro, aquela falta de ar, aquele desespero, sabe, que a gente precisa agir imediatamente. Então, hoje nessa live, eu vou falar sobre cuidados que a gente precisa ter para cuidar das nossas emoções enquanto não concluímos o nosso tratamento contra a ansiedade. Quem não me conhece, que está entrando aqui nessa live, eu sou Herbert Ramos, eu sou psicanalista, mestre em psicanálise clínica. Já há mais de 6 anos eu atuo cuidando de pessoas e eu ajudo pessoas a transformarem a ansiedade em felicidade. Eu quero deixar todo mundo à vontade para mandar mensagem. Talvez eu não consiga responder imediatamente, mas pode mandar mensagem. Se você quiser mandar a mensagem aqui no secreto, pode mandar que eu vou abrir e vou responder, tá bom? Mas deixa eu ler aqui, crise de ansiedade pode melhorar com terapia e não... Então, o que acontece? A terapia ela é muito importante. Ela é o que vai te levar a resolver, a sarar, a sanar esse estado de ansiedade. E aí, o que a gente chama de terapia, na verdade, eu não estou falando de um método onde você vai ao terapeuta uma vez por semana para fazendo aquele processo tradicional. Mas é um processo, a gente precisa de um processo terapêutico para poder melhorar, para vencer a ansiedade, sim. Por quê? Sozinho a gente não vai encontrar ferramentas adequadas, porque a crise de ansiedade, e a gente vai falar sobre isso nessa live, e eu já quero dizer, olha, essa live vai ser rápida, eu vou ser objetivo, eu quero falar sobre pontos específicos e não vou ficar enrolando, então não perca. Então já manda para quem precisa assistir essa live, porque no final eu vou dar dicas importantes de como agir, quais são as atitudes que você precisa tomar para aliviar o estado de ansiedade. Então, não sai dessa live, porque vai ser rápido e já envia para todo mundo que você pode, ok? Então, aqui só respondendo, Wagner, seu nome? A crise de ansiedade, ela pode melhorar com terapia e a gente não vai morrer disso. E eu quero e eu estou à disposição de todo mundo para que realmente não morra de ansiedade, para que não viva a vida inteira ansioso, porque de verdade tem solução, de verdade a gente consegue resolver isso. E olha, eu vou mostrar para vocês que é possível, e é possível de uma forma prática, com um tempo que não é prolongado, gigantesco, a gente consegue resolver essas questões. Ok, Wagner? Bom, tem uma outra... Érica, o tratamento para TAG e pânico é remédio associado com terapia ou só terapia pode me curar? Então, a gente não pode falar sobre cura aqui, né? Nas redes sociais a gente não pode falar sobre cura, mas eu te garanto que a gente consegue alívios significativos desse transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, né? E do pânico. Eu tive muitos pacientes, já trato pacientes há muito tempo e tive vários pacientes com esses diagnósticos e que a gente teve resultados fantásticos. Pessoas que tinham pânico social, claustrofobia, que é o pânico de lugar fechado, pessoas que tinham fobias de inseto e tudo isso a gente conseguiu resolver
e transformar essa ansiedade, esse tag, esse pânico em felicidade. Porque quando a pessoa consegue descobrir que a vida dela faz sentido, que a vida dela pode ser feliz, pode ser leve, como o programa, a imersão que a gente vai fazer quinta-feira, ela descobre que uma vida leve é uma vida que traz felicidade e dá prazer em viver. Então, hoje, essa live é uma live de aquecimento, entendeu? Uma live de aquecimento. Vou me apresentar de novo, eu sou Herbert Ramos, sou mestre em psicanálise, já atendo, cuido de pessoas dentro da área já há mais de 6 anos, já ajudei muita gente a transformar a ansiedade em felicidade e eu quero ajudar você, eu quero ajudar as pessoas, porque isso é uma missão de vida para mim. É um propósito de vida para mim, levar pessoas a ter uma vida leve, uma vida mais saudável e tranquila, porque eu já vivi um estado extremo de ansiedade e que eu precisei de socorro. Então eu quero transbordar isso para as pessoas e é por isso que eu estou aqui. Teve uma pessoa que comentou, mandou uma mensagem no direct, né? Ela tá muito, ela gosta muito de como eu ajudo ela, porque ela falou, eu não gosto de live. De verdade, eu também não gosto. Mas esse aqui é o meio mais rápido e mais barato que a gente tem para conseguir transmitir o conhecimento e ajudar da forma mais eficaz, tá bom? Então, se eu fosse você, embarcava nessa e ficava junto para a gente conseguir transbordar aqui de conhecimento e transformar coisas hoje na sua vida. Tá todo mundo me ouvindo bem? Se tá todo mundo me ouvindo bem, fala aí, por favor. Manda mensagem falando que tá ouvindo. O Wagner falou aqui, mesmo com alimentação saudável e exercício em risco de morrer com ansiedade? Bom, o que acontece? A alimentação saudável é muito bom, o exercício físico é muito bom, mas isso não cura a ansiedade, entende? A ansiedade é uma questão emocional, está no psique, está na questão, nas produções das ideias. Então a gente precisa tratar a mente, entendeu? A alimentação e o exercício físico é muito bom, Wagner. É Wagner? Me fala aí se é Wagner. Mas isso não trata a ansiedade. A ansiedade a gente trata nas emoções, na mente, ok? Boa noite, Jordelina. Muito bom. Oi, Fábio. Aqui estou numa crise de ansiedade, estou na medicação e continuo sentindo os sintomas. O que acontece? Só a medicação não vai te ajudar, não vai resolver, Jéssica. A gente precisa tratar como que você está percebendo as situações ao seu redor. Existem muitos gatilhos, a gente vai falar sobre isso hoje, que podem estar startando, e aí você coloca a medicação, mas existe o gatilho, e você coloca a medicação e tem a forma como você está enxergando a vida. Então, só a medicação não vai resolver a sua questão, Jéssica. A gente precisa tratar, cuidar. Sim, estão ouvindo bem. Tem como não ter ansiedade mais? A gente tem como tratar sim, tá? A gente tem como cuidar e tem algumas questões que a gente precisa alinhar, porque a nossa vida ela precisa ter uma direção, precisa ter um propósito, precisa-se de autoconhecimento. Muita da nossa ansiedade está por falta de autoconhecimento, entende? Quando a gente se conhece, não importa o que o outro pense, não importa o que o outro faça, não vai me afetar com tanta força, ok? Bom, mas vamos lá. Como eu falei, essa aqui é uma live de aquecimento e a gente vai falar sobre como a ansiedade ela pode prejudicar a sua vida no cotidiano, como ela pode piorar a sua situação. E o que é uma live de aquecimento? É uma live que prepara para o evento que vai acontecer na quinta-feira. Quero saber, todo mundo já fez a inscrição para o evento, para a imersão A Vida que eu sempre sonhei? Na quinta-feira, vai ser quinta-feira às 20 horas, mesmo horário de hoje. E eu vou trazer mais conteúdo, mais transformação, mais mudança de vida
para transformar a ansiedade em felicidade, ok? Eu vou trazer pilares importantes. E, bom, vamos lá. Vou responder mais essa daqui e a gente vai prosseguir, tá? Tem como não ter a ansiedade, tem como não sentir os sintomas, mas você consegue alcançar um estado onde esses sintomas ficam leves, insignificantes, porque você sai do estado. Como eu sempre digo, ansiedade é um estado. E esse estado, assim como a gente sai do estado de Minas e vai para o estado do Rio de Janeiro, sai do estado da Bahia, né? Sai do Nordeste, a gente sai dos lugares no Brasil geograficamente, a gente também sai do estado de ansiedade. Fábio está falando aqui, sofro com ansiedade. Pois é, uma preocupação, uma dúvida, um medo, e isso dá uma inquietude, né? A gente quer resolver tudo imediatamente, a gente não consegue esperar as coisas acontecerem. A gente precisa de cuidar, de tratar disso, porque isso limita a nossa vida. A gente fica numa angústia constante, a gente fica num sofrimento constante e a gente não precisa viver isso a vida toda, como o Wagner falou. A gente não precisa morrer com isso, ok? Então vamos lá. A gente precisa diferenciar uma coisa muito importante aqui, pessoal. Uma coisa muito importante. A gente precisa separar a ansiedade necessária da ansiedade disfuncional. Por quê? A ansiedade é uma emoção. E nós precisamos de todas as emoções aqui dentro de nós. A gente precisa saber lidar com todas as emoções. Pode parecer estranho, mas a gente precisa ter raiva, a gente precisa ter tristeza, a gente precisa ter alegria, a gente precisa ter medo. Todas essas emoções são muito importantes na vida de todos nós. E a ansiedade é uma das emoções que nos coloca no estado de alerta. Ou eu fujo, ou eu ataco. Entende? O problema é quando a ansiedade me trava, me bloqueia. Isso é um problema. Então, a gente tem a ansiedade, que é um estado necessário para a nossa vida, para a nossa atuação imediata quando nos sentimos em perigo. E a gente tem a ansiedade disfuncional, que é uma ansiedade que foge, está fugindo do nosso controle. É uma emoção de medo ou pânico, né? Que é o exagero da emoção, da ansiedade, ou constantemente, sem motivo, não estamos em perigo, não estamos em estado de atenção, precisando disso, mas a gente não consegue relaxar. A gente sempre acha que está faltando alguma coisa, isso vai me prejudicar. Bom, ótima noite, meu amigo Everton. Eu quero ser curada, vai ser curada. Eu não posso prometer isso, desculpa aqui na live, mas eu vou te ajudar a melhorar, a aliviar isso com certeza. Me sinto bloqueada, medo iminente de morte. Isso é muito comum numa crise de ansiedade. As pessoas sentem que vão morrer, por isso elas param no pronto-socorro. Por isso que muitos das pessoas em crise de ansiedade vão para o pronto-socorro, porque elas sentem um medo iminente de morte. É isso mesmo, Jordelina. Bom, vamos lá. Conseguiram entender a diferença de ansiedade necessária e ansiedade disfuncional? A ansiedade é uma emoção que precisa existir, mas quando ela perde a função, quando ela fica exacerbada, aí ela prejudica, porque ela congela, ela trava e a gente não consegue evoluir, mudar de fase, ok? Só me acalmo quando estou dentro do hospital. A sensação de segurança, né? Porque ali você perde a questão da dúvida, do medo e a ansiedade. Para quem me acompanha sabe que eu digo que é a dúvida mais o medo. Quando eu junto essas duas emoções, eu tenho o que chamamos de ansiedade. Mesmo sem problemas de saúde, tenho risco de morte. O que acontece?
Isso é uma coisa muito minuciosa que eu não posso trazer de forma rasa aqui, tá bom, Wagner? Eu não posso simplesmente jogar aqui para você. Mas é algo que a gente precisa trabalhar, porque tem muitas questões. Então, uma coisa que é certo, tem que tratar essa ansiedade. Tem que tratar a ansiedade, porque você sente. E tudo que você sente, como é que funciona a atitude? A atitude começa num pensamento, que gera um sentimento, que gera uma atitude. Então, muitas das vezes, você pode tomar uma atitude impulsionado pelo sentimento da ansiedade, que te leva a um problema mais grave, ok? Bom, vamos lá. E o que acontece? A ansiedade, ela tem gatilhos, ela é startada por situações, ela é iniciada por causas, entende? E o que são gatilhos, né? Se a gente pensa num interruptor, quando você aperta, pressiona o interruptor, ele é um gatilho para mandar energia para a lâmpada e ela acender. Isso é um gatilho. Gatilho é quando algo acontece que dispara algo que ocasiona outra coisa. Então, existem situações no nosso cotidiano, no nosso dia, na nossa vida, que disparam essas emoções, que projetam essas emoções para acontecer com a gente, entende? E aí o que nós precisamos entender? Esses gatilhos acontecem de várias formas. Os gatilhos emocionais, eles acontecem por situações que acontecem na nossa vida e a gente às vezes não percebe. Por quê? Pode ser auditivo, eu posso ouvir algo que é um gatilho para a ansiedade, eu posso ver algo que é um gatilho para a ansiedade, eu posso sentir olfato, eu posso imaginar, perceber. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu peguei uma paciente, né, que num processo terapêutico a gente fez uma regressão e a gente chegou a um dia da infância dela em que ela ouviu os pais brigando no quarto do lado e eram gritarias e de repente ela ouviu sons como de tapa, ela ouviu coisas quebrando e a mãe gritava, entendeu? Como se de dor. A partir daquele som, daquele estímulo auditivo, todas as vezes que ela ouvia alguém falar mais alto, que ela ouvia um copo quebrar, que ela ouvia coisas, era um start, era um gatilho para que a ansiedade dela fosse startada. Então, no caso daquela paciente que eu atendi, era um gatilho auditivo. Se ela ouvia alguém conversando mais alto e às vezes aquela pessoa só falava mais alto mesmo, porém ela já associava a um trauma que ela sofreu na infância e uma dor que ela sofreu de ouvir os pais brigando, a mãe chorando, entende? Uma outra paciente que ela tinha pavor, era um gatilho para ela a cor vermelha. Olha que interessante. Ela, quando era criança, um tio brincou com um pano vermelho, colocou sobre o rosto dela e aquilo sufocou, ela perdeu o fôlego. Aquele pano vermelho que veio sobre o rosto dela tirou o fôlego e ela sentiu a sensação de morte. Isso ela não sabia. Porém, aquela cor, agora na fase adulta, startava a mesma emoção, a ansiedade dela por conta de um fato que ela sofreu na infância. Olha só, um gatilho auditivo, um gatilho visual, um gatilho de percepção do meio, às vezes sensorial, um cheiro que você sente, te leva a um lugar de pânico, de pavor, e é um gatilho. Isso é startado de várias formas. Então percebe, a ansiedade ela é startada por situações que
dão ordem para o seu cérebro despejar adrenalina e cortisol na corrente sanguínea. Adrenalina, sabe? O coração batendo forte, sabe? Respiração rápida e curta. Cortisol, estresse, angústia, medo, desconforto. Consegue entender que a ansiedade é uma sensação exagerada de medo e dúvida? E ela é startada por gatilhos. E às vezes nós nem sabemos qual é o gatilho. Nós nem sabemos quais são os gatilhos que nos levam à ansiedade. Lembra que eu falei sobre autoconhecimento? Que é muito processo. É muito preciso passar por um processo de autoconhecimento que vai nos levar a identificar coisas, a alterar padrões, entende? Então agora que você já entendeu que o que é ansiedade e ansiedade necessária, ansiedade disfuncional, já entendeu como que isso acontece, como que isso starta, o que são gatilhos, eu quero falar sobre os comportamentos, que é o objetivo dessa live de preparação para quinta-feira, dia 26, ok? Se você não se inscreveu ainda, não deixa de se inscrever. Acabou essa live aqui, já vai lá na bio e se inscreve, porque eu quero te ajudar de verdade. Eu quero poder contribuir na sua vida mais do que eu já tenho feito, ok? Então vamos lá. Primeiro comportamento. Anota isso, por favor. Escreve aí, pega um papel, um rabisco aí, uma caneta, anota. Primeiro comportamento que você deve tirar da sua vida enquanto você não fica livre da ansiedade. Não se envolva em situações estressantes. E aí talvez você possa falar, mas Herbert, como que nos dias atuais, como que na vida que a gente leva, você quer que eu não me envolva em situações estressantes? Eu estou falando de situações em que você tem a opção de se envolver. Eu não estou falando do trânsito. Ah, Herbert, eu tenho que pegar o trânsito, eu fico presa no trânsito 2 horas todo dia para ir para o trabalho, para voltar. Isso é um estresse muito grande. Ah, olha o mundo como tá, as guerras, olha o preço das coisas. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de situações que você consegue escolher não entrar. Me dá um exemplo, Herbert. Sabe aquela discussão no trabalho que não tem nada a ver com você, mas que você se envolve naquilo? Você acaba dando a sua opinião e recebendo a opinião dos outros, e aquilo te gera um estresse muito grande e você nem precisava ter se envolvido naquilo. É sobre isso que eu estou falando. Não se envolva em situações estressantes. Não se envolva, não defenda o seu time de futebol, o time que você torce. Não entre em embate por conta disso. Não vai te ajudar, só vai te levar ao estado de ansiedade. Por quê? É uma discussão que não tem vitória, entende? Não guerreie política, não defenda ou não fale, não brigue sobre religião. Consegue perceber? Não entre em situações estressantes, situações que você não precisa entrar. Eu quero que você se livre disso o máximo que você puder. E aí, o que você precisa fazer? A gente não só arranca um comportamento, a gente precisa substituir um comportamento. Porque se eu só tiro, eu sinto falta. Então eu preciso substituir esse comportamento. E o que eu devo fazer então, Herbert? Então, se envolva em roda de amigos que ajudam, em roda de amigos agradáveis. Entre em conversas divertidas. Procure pessoas que vão te levar para cima, entende? Não assista filmes que te levam à angústia, talvez terror. Sabe uma coisa? Pessoas ansiosas gostam do ciclo de ansiedade e sabe o que elas fazem? Elas procuram filmes de terror para assistir.
Porque o filme de terror, de suspense, leva elas, conecta elas ao estado de ansiedade. Então, não assista filmes de terror, filmes suicidas, filmes de suspense. Por quê? Isso retroalimenta um sadismo que muitos de nós temos, sabe? Um sadismo, um masoquismo, uma vontade de sentir dor, entende? Então, assista filmes agradáveis, filmes que te levam à reflexão agradável, que você vê na sinopse e o filme é leve, que as pessoas comentam. Essa mudança de não se envolver em situações estressantes e substituir por envolvimento agradáveis, por assistir coisas agradáveis, conversar sobre coisas leves, isso já vai te trazer um alívio imediato. Se você colocar em prática isso, já vai te ajudar demais, demais da conta. Segundo, anota aí, mais uma vez, anota o segundo comportamento que eu quero que você deixe de fazer, que é não seja desorganizado, desorganizada. Entende? A desorganização, ela é um gatilho enorme para a ansiedade. A desorganização é um gatilho enorme para te levar ao estado de ansiedade. E aí, o que você precisa fazer? O que acontece com a desorganização? A ansiedade, ela é a dúvida mais o medo. Essas duas emoções juntas startam a ansiedade. E o que é a desorganização? É a falta de controle total de tudo. Você não tem o seu próximo dia organizado, o que acontece? Você não sabe o que você vai conseguir fazer. Você não sabe se você vai conseguir executar todas as tarefas. Você tem a dúvida de que as questões que precisam ser feitas, o e-mail que precisa ser enviado, a limpeza na casa que precisa ser dada. Você tem dúvida de tudo. E medo de não concluir o que precisa ser concluído. Entende? Então a desorganização te leva à ansiedade. O que você precisa fazer? Programar a sua agenda. Beth, cara, já tentei de todas as maneiras. Ouviram esse barulho? Eu já tentei de todas as maneiras. Eu faço na minha cabeça uma das minhas seguidoras mandou uma mensagem: poxa, mas eu programo tudo aqui na minha cabeça, mas eu não coloco em prática. Por quê? Só programar na cabeça fica no campo da imaginação. E sabe o que é isso? Só é mais um emaranhado de coisas para você pensar. O que você precisa fazer? Você precisa escrever. Você precisa colocar num papel. Entende? Coloca num papel. Por quê? Aquilo fica visível. E quando fica visível, você entende, interpreta de forma mais racional. Entende? Já te falaram que você parece com o Padre Fábio de Mello? Não falaram não. A primeira pessoa que fala pra mim que eu pareço com o Padre Fábio de Mello. Uma ótima pessoa, uma pessoa fantástica. E pra mim é uma honra até parecer com ele. Uma pessoa que busca paz, que busca leveza, isso é ótimo. Que bom. Bom, então, a gente precisa de organização. A organização vai aliviar significativamente o seu estado de ansiedade para o próximo dia. E eu quero que você faça uma coisa simples, básica. Pense um dia antes. O que eu preciso fazer? Executar amanhã. Amanhã eu preciso ir ao supermercado. Amanhã eu preciso mandar um e-mail. Amanhã eu tenho que ligar para fulano. Você vai escrever isso. Em que momento que eu vou ao supermercado? Eu vou ao supermercado antes do almoço, às 10 horas. Então escreve lá, na parte da manhã, 10 horas eu vou ao supermercado. Em que momento eu vou mandar um e-mail? Vou mandar um e-mail depois do almoço, às 14 horas. Escreve lá, mandar e-mail às 14 horas. E aí você vai ter o dia programadinho, você já não vai ter mais tanta dúvida.
se você vai conseguir executar as suas tarefas e não vai ter medo de ser um improdutivo, de não conseguir dar conta do que precisa ser executado. Entende? Se você colocar em prática isso, com certeza, eu te dou 100% de certeza que já vai aliviar de forma significativa a sua ansiedade. Anota aí, terceiro comportamento. Não fique focado em telas antes de dormir. Uma das coisas que gera muita ansiedade é o déficit de sono. É a falta de um sono de qualidade. E o que acontece? As telas antes de dormir mantêm o seu nível de atividade cerebral alto. O que é o sono? O sono é um rebaixamento das atividades cerebrais. E aí isso é o relaxamento. Então eu entro. O sono ele são 4 fases, né? 3 fases não REM e uma fase REM. Então a gente precisa dessas fases, desse relaxamento, para conseguir ter uma recarga das baterias que a gente gastou durante o dia, para ter essas baterias ativadas no próximo dia. Então, as telas, a luz azul que as telas emitem, elas são muito intensas, pouco perceptiva, mas muito intensas na atividade cerebral. Elas entram e mandam para o nervo óptico informações de, mantenha ativo, mantenha ativo. E aí o que você faz? Você tem um sono muito... você demora demais a pegar no sono e o seu sono é agitado, é cansativo, você acorda quebrado, cansado no dia seguinte. Por quê? Você não repetiu as 4 fases. Porque durante o sono, durante a noite, você repete essas 4 fases umas 4 vezes durante a noite. Então, o que você precisa substituir? Substitua isso por um ritual do sono. O que é isso? Você precisa, 2 horas antes da hora em que você estipula que vai dormir, você já reduz a luz, começa a apagar a quantidade de luz, deixa uma luz mais suave na sua casa, uma luz mais branda. Começa a diminuir o volume da televisão, o volume do som. Começa a já deixar um ambiente mais tranquilo, levando o seu corpo, o seu cérebro a um relaxamento. Herbert, isso é muito difícil, tem criança em casa. Elas estão agitadas porque você não faz isso, entende? Se você começar a fazer isso, as crianças também vão começar a diminuir a sua velocidade. Vão começar a perceber que está entrando a fase de dormir. Entende? Faz sentido para você? E aí, você vai substituir, sabe, o celular, as redes sociais, por uma leitura. O que acontece? Já existem estudos científicos que dizem que a leitura antes de dormir, ela faz com que o seu cérebro desacelere. Porque o que acontece? Quando a gente está nas redes sociais, a gente está tendo muita informação rápida, informação que o cérebro precisa trabalhar muito para assimilar. Já o próximo vídeo, deixa eu entender o que é a música, o contexto, por que ele está fazendo isso, que dança é essa, eu já ouvi essa música em algum lugar. E o cérebro fica trabalhando muito rápido. Quando você lê, o que a leitura faz? Faz com que você comece a obrigar o seu cérebro a prestar atenção em uma coisa de cada vez. Ele precisa prestar atenção em cada palavra para ele começar a assimilar aquele texto. E aí, isso faz com que as atividades cerebrais comecem a aliviar e a ficarem mais tranquilas. E isso vai te levando a um relaxamento. Quem aqui não sente sono quando começa a ler? Todos nós, quando começamos a diminuir
essa frequência cerebral, começamos a sentir sono. Então, minha dica é substitua as telas por uma leitura. Faça um ritual de sono. 2 horas antes, comece a diminuir as luzes, comece a diminuir o volume e vai ler alguma coisa. É bom ter hora para tudo. Vejo quando tiro o foco da crise, foco em outras coisas. Isso é muito importante mesmo, muito importante. Bom, vocês conseguiram aí, anotaram essas três comportamentos que você precisa substituir na sua vida? Primeiro comportamento, não se envolva em situações estressantes. Lembra que, como assim? Volta, depois vai estar gravado, você assiste de novo. Segundo, não seja desorganizado. Você vai entender os motivos também. E terceiro, não fique focado em telas antes de dormir. Eu sinto sono quando estou lendo. Vou para a cama, o sono desperta. Então, Lúcia, você precisa leia na cama, entende? Faça o seu ritual. Quando for para a cama, você pega um livro, uma luzinha de cabeceira e lê na cama, sentado ali. E ali você já vai estar no lugar onde você não vai precisar se movimentar muito. Você simplesmente fecha o seu livro, coloca na cabeceira e deita, repousa. Seu corpo já está relaxado. Vai te ajudar demais, ok? Mas vamos lá, eu quero dar 4 dicas para vocês ainda, de bônus, mais 4 dicas para a gente encerrar essa live. Primeira dica, quando a ansiedade aparecer. Estou numa crise de ansiedade. Apareceu a crise de ansiedade. Primeira coisa, mude o foco, como o Wagner falou. Muda o foco para outra coisa, mas não muda o foco para algo que vai te prejudicar, como redes sociais, coisas que te viciam em vídeos de 1 minuto, entende? Coisas que te faz mal, entende? Ou mudar o foco para comida, comer. Não mude o foco para coisas que faz mal. Mude os seus pensamentos. Sabe uma coisa? Você tem a capacidade de mudar o foco do pensamento. A gente não consegue evitar pensar em algo. A gente não consegue bloquear o pensamento. Um exemplo claro eu digo para você, não pense em um elefante rosa com bolinhas azuis. Você pensou aí, que eu sei, mas você consegue não alimentar esse pensamento. Você consegue não continuar pensando nisso e logo mudar o foco do pensamento. Poxa, que idiotice, não vou pensar nisso. Entende? Então você consegue mudar o foco. Então, mude o foco do seu pensamento. Pense em outra coisa. Pense em algo bom que você viveu ontem. Pense em alguma coisa que alguém te fez, que te deixou feliz. Mude o foco. Na hora da crise de ansiedade, respiração. Vou te ensinar uma técnica fantástica, que é a respiração, uma respiração absoluta. Ela funciona desse jeito. Você vai inspirar, inspirou, chegou no limite, inspira mais um pouco e solta. Entendeu? Você vai inspirar pelo nariz. Chegou no limite, inspira mais um pouco e solta. Faça esse ciclo mais 5 vezes. Você vai oxigenar o seu sistema nervoso central, entendeu? O seu tronco cerebral. E isso vai te trazer um alívio imediato da ansiedade, ok? Isso vai te renovar, vai fazer troca carbônica nas células. Isso é muito importante. Então, segunda dica, inspiração absoluta. Inspira mais um pouco e solta. 5 vezes você já vai sentir um alívio na crise de ansiedade. Terceira dica, músicas que relaxam, que você já vai deixar salva no seu celular. Músicas tranquilas que te relaxam. Tem gente que gosta de música clássica, tem gente que gosta de um cantor específico, mas que sejam músicas tranquilas, relaxantes. Você não vai colocar
um rock tenso, não vai colocar uma música com melodia melancólica, tons menores, entendeu? Músicas que te levam a um alívio, a alegria, felicidade, entende? E aí você já vai deixar isso salvo no seu celular. Mas, Everett, como é que eu vou ouvir? Tô na rua. Você vai ter o seu fonezinho de ouvido. Vai ter na mochila, na bolsa, no bolso. Começou a crise de ansiedade? Coloca o fone de ouvido, coloca uma música legal, agradável e faz a respiração, muda o foco. Você vai sair da sua crise de ansiedade. E a quarta, exercícios físicos práticos. Claro, se te permitir, né? Se o contexto permitir. Você está na rua, não dá para fazer um exercício físico. Você está na faculdade, no trabalho, não dá. Mas você está em casa, vai fazer um polichinelo, vai fazer uma corrida ali. Isso vai aliviar, porque o seu corpo vai começar a produzir endorfina, serotonina, entende? São hormônios de prazer. Ok, fez sentido para vocês? Fala aqui para mim, só para eu saber se fez sentido. Fez sentido para vocês? Me ajuda a saber se eu estou ajudando vocês. Coloca aí, fez sentido ou me ajudou, se foi bom. Eu quero muito que vocês, quando acabar aqui essa live, já vai lá, se inscreve, se você não se inscreveu. Quando você se inscreve, você vai já para um grupo onde você vai ser ajudado, tem dicas, onde ali você vai ter todas as informações boas para você nas crises de ansiedade. E quinta-feira, dia 26, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui, quinta-feira, cadê meu calendário? Quinta-feira, isso, dia 26, às 20 horas, a gente tem um encontro, que é a imersão, a vida que eu sempre sonhei, ok? Vai ser muito bom, eu vou trazer mais coisas. Que bom, Luciano, que bom, Luciana também, que bom, Jordelina, Joana, que bom, Wagner. Eu não vou falar aqui sobre medicamento, tá, Wagner? Não é o intuito dessa live, mas a gente pode falar em algum outro momento, tá bom? Então, pessoal, espero vocês quinta-feira agora, depois de amanhã, na imersão A Vida que eu sempre sonhei. Eu vou te ajudar ainda mais. Mas olha, coloque em prática essas coisas que eu te falei. Reassista essa live para você assimilar mais coisas ainda. Ok? Boa noite. Obrigado, Pinheiro. Obrigado mesmo. Que bom que ajudou. Muito bom. Estou à disposição de vocês, tá bom, pessoal? Um grande abraço. Ó. Fica com Deus. Tchau, tchau.